my investigation and Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. O Slenderman é sem dúvida uma criatura de dar arrepios, e é uma das histórias mais assustadoras de todos os tempos. E dizem que a origem desse monstro sem face, muito alto, cheio de tentáculos que podem se esticar para agarrar suas vítimas, e que também possui o poder de hipnotizá-las e controlá-las, é na verdade uma ficção, uma creepypasta que surgiu nos famosos fóruns. Mas, felizmente ou infelizmente, o Slenderman não é ficção, muito menos creepypasta. Ele talvez realmente seja real, e as suas histórias são muito mais antigas do que pensávamos. Hoje eu trago para vocês aterrorizantes informações que talvez vocês não saibam sobre o Homem Esguio. E já vou logo avisando, este vídeo será assustador. Mas não tenham medo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, a verdadeira história de Slenderman. Olá turma, tudo bem? Nós vamos começar nosso documentário explicando quem é e o que é o Slenderman e sua atual origem. E em seguida, vou mostrar o verdadeiro ou verdadeiros Slenders. Como assim verdadeiros, Johnny? Calma que eu logo explico. Slenderman vem do inglês e significa homem esguio. Ele tem esse nome devido aos seus longos braços. Não apenas isso, pois além dos seus braços compridos, ele possui tentáculos e geralmente é descrito como sendo uma criatura alta e magra, que tem o poder de estender seus braços e tentáculos para intimidar ou capturar suas vítimas. Ele possui uma cabeça completamente branca, sem face, com a aparência de um manequim, e também é sempre descrito usando um terno preto. Outros dizem que na verdade ele é uma criatura espectral, etérea, como uma grande mancha preta. Na maioria das vezes, o Slender é visto em florestas, em meio às árvores, buscando camuflagem, e também é muito avistado próximo a crianças. Ele certamente não tem medo do dia, pois é visto de dia ou de noite, se camuflando nas sombras. Outro detalhe, turma, é que se uma pessoa olhar para o Slender, ela vai ficar hipnotizada devido ao seu alto poder de controle mental. Suas vítimas ficam paralisadas com o efeito de sua influência, e para escapar, o indivíduo terá que possuir grande domínio sobre seu corpo e mente, e claro, muita agilidade para fugir desta terrível criatura. O Homem Esguio ficou famoso e conhecido por sequestrar crianças. Não se sabe o que ele faz com elas. Enquanto uns acreditam que elas são devoradas, outros acreditam que ele absorve a alma ou a energia vital dessas crianças até elas morrerem. Dizem que se uma criança conseguir escapar, ela será vigiada pelo Slender para sempre, até a pessoa ficar completamente louca e se matar. Mas a grande verdade é que não se sabe o que o Slenderman faz com suas vítimas, já que elas nunca retornam vivas ou mortas. Elas simplesmente somem para sempre, como se o Slenderman as levassem para outra dimensão. Então, turma, será que o Slender é uma criatura dimensional? Ou seja, ele tem a habilidade de viajar entre universos ou dimensões paralelas? Mistério, não é mesmo? Outro detalhe é que o Slender adora ser paparicado. Se alguém buscar incessantemente por ele, reza a lenda que ele acaba se mostrando para essas pessoas.
Tudo que contei até agora para vocês são uma mistura de relatos, lendas e creepypasta. Acontece que essa atual lenda do Slenderman surgiu através de uma brincadeira em um site de humor. Um site antigo, fundado em 1999. E no dia 8 de junho de 2009, foi lançado um concurso em seus fóruns para as pessoas fizerem montagem em fotografias com o tema terror. Até que no dia 10 de junho, um usuário de nome Victor Surg enviou 2 imagens de um grupo de crianças com uma criatura alongada atrás. E junto com as imagens, Victor deixou pequenos contos sombrios e assustadores. E as imagens impressionavam quase todas as pessoas que as viam. E logo, elas se popularizaram em todos os cantos. A partir daí, começaram a surgir boatos, lendas, relatos de várias pessoas que tiveram contato com um ser parecido com o da foto. Era como se um conto tivesse se tornado realidade. Depois surgiram as famosas creepypastas, depois vieram os jogos, os documentários, pequenos filmes independentes, fazendo com que a lenda do Slenderman fosse conhecida no mundo todo. Mas, se você acha que a história acaba aqui, está enganado, pois a lenda do Homem Esguio é muito mais antiga do que pensávamos. Na verdade, vários povos do passado relatavam a existência de criaturas assustadoras, muito semelhante a ele. E agora, vocês vão conhecer a verdadeira face do Slenderman. Antes de continuarmos, eu peço para vocês curtirem esta obra para ajudar o canal a crescer. E se vocês ainda não são inscritos, eu te convido para se inscreverem aqui no canal, para fazer parte da Turma dos Mistérios e não perder nenhum dos vídeos lançados semanalmente aqui no canal. E não esqueçam de ativar o sino das notificações, porque o YouTube às vezes esquece de mandar os vídeos para todos os inscritos. Recado dado, vamos continuar. As reais origens do Slenderman. Firdub. Os primeiros relatos dessa criatura escocesa chamada Firdub, que significa Homem Escuro, surgiu em meados de 1960. Os relatos falam sobre uma estranha criatura, alta, completamente negra, como uma sombra. Ela se esconde nas matas e se oculta na escuridão. Quando Firdub ouve passos dos viajantes, eles seguem até um local apropriado para enfim dar cabo de suas vítimas. E suas vítimas desaparecem e nunca mais são encontradas. Bem familiar, não é mesmo, turma? Segundo Der Grobman, Alemanha. Os primeiros relatos desta criatura surgiu no século XVI, e as histórias falam de uma criatura alta, sombria e desfigurada, cujos olhos, completamente brancos, assustam até a alma de quem se atrever a encará-lo. Seu nome é Der Brogman, que significa Homem Alto. Essa criatura habita as florestas mais densas da Alemanha, e suas vítimas são crianças que adentram a floresta e nunca mais retornam. As crianças que conseguem escapar das garras dessa demoníaca criatura voltam para suas casas completamente chocadas e apavoradas. Mas um belo relato familiar, não é mesmo, turma? Essas 2 criaturas que citei são as mais conhecidas e comentadas entre os pesquisadores, mas a lista de criaturas similares ao Slenderman é bem extensa, turma. E ainda temos o Noperabo, um yokai do Japão, um demônio conhecido como fantasma sem rosto. Os babilônios acreditavam em uma criatura chamada Alu, que seria um demônio também sem rosto, e até mesmo os Tupa do Tibete. E também foram encontrados desenhos semelhantes ao Homem Esguio em hieroglifos egípcios e até as pinturas rupestres brasileiras. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo uma série de links para vocês se aprofundarem no caso, ok? Turma, estamos diante de vários relatos e lendas antigas sobre criaturas muito semelhantes ao Slenderman. Mas, e se na verdade todas essas criaturas fossem apenas uma só?
Parece loucura, mas não é. Cada região do mundo tem sua própria versão dessa criatura, e quando comparadas, elas parecem ser da mesma espécie, mas com algumas diferenças. A verdade é que ninguém nunca teve um contato direto com esse monstro, ou o que quer que ele seja. Ninguém estudou ele a fundo, ninguém o filmou com nitidez, ninguém perguntou para ele o que ele era. Mas uma coisa é fato: essas lendas existem e estão espalhadas pelo mundo. Essa criatura é avistada até os dias de hoje. Provavelmente, o rapaz que fez a montagem do Slender naquele fórum deve ter se inspirado em algumas dessas lendas para criar este, que é um dos mais assustadores monstros de todos os tempos. É claro que tudo que eu disse são apenas lendas, teorias, contos e relatos. Ainda não temos provas concretas que confirmam a existência do Slenderman, mas quem sabe ele possa realmente existir. E acredite, várias pessoas acreditam na existência desse monstro, principalmente os infelizes que alegam ter avistado tal criatura. Inclusive tem o famoso caso de duas jovens que quase assassinaram o próprio amigo. Duas meninas, Morgan Jaser e Anissa Heyer, ambas de 12 anos. Elas cravaram 19 vezes uma faca no corpo de um amiguinho, também de 12 anos, na tentativa de o assassinar para mostrar sua lealdade ao Slenderman. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O objetivo de Anissa e Morgan, de acordo com a polícia, era matar o garoto para mostrar dedicação total ao Slender e subir na hierarquia de seu mundo, tornando-se suas representantes. Este caso está mais para loucura e psicopatia do que qualquer outra coisa, e vamos ver este assunto em um próximo vídeo. E turma, antes de eu dar a minha opinião, eu quero saber a de vocês. Me digam uma coisa: farsa ou fato? O Slenderman realmente existe? E se existe, o que ele é? Poste aqui embaixo suas opiniões, ok? Bem turma, na minha opinião, se o Slenderman realmente existir, ele é uma criatura de outra dimensão, um ser que tem o poder de viajar pelo multiverso, tão comentado pelos físicos quânticos. E quem diria que uma teoria científica poderia ser uma provável explicação para o homem esguio? Muito legal saber disso, não é mesmo, turma? Eu dei a minha opinião, e agora eu quero ler a sua aqui embaixo nos comentários. Me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E agora que vocês conheceram a origem do assustador Slender,